434 emendas, de autoria dos vereadores, porque o prazo, na verdade, se encerrou nessa data, no dia 6 de novembro de 2017. Eu vou passar a palavra para os vereadores Igor Oliveira, para que faça as suas considerações finais. Desculpa, iniciais. Bom dia, boa noite, a vereadora Gláucia Berenice, presidindo hoje esta sessão da Comissão de Finanças. Estamos aqui novamente, agradecer ao público presente nesta noite, vereador Alessandro Maraca, sempre atuante, e o membro desta comissão, vereador Fabiano Guimarães. Importante esta reunião para discutirmos referente à LOA, né? Lei Orçamentária Anual, e agradecer o público presente que está aqui conosco nesta noite de segunda-feira. Obrigado, vereador Gláucia. Obrigada, vereador Igor. Passo a palavra ao vereador Fabiano Guimarães. Parabéns aí, Gláucia, pela condução da reunião, todos os presentes. Instrumento de planejamento mais importante que temos é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a LOA, né, lei do orçamento, e que elas precisam estar harmonizadas entre si e coerentes com o programa de metas do governo. Isso certamente é um trabalho que não é trivial, né, Gláucia? Então, estou aqui para ajudar. Obrigado. Vereador Maraca. Bom, queria, presidente Gláucia, Fabiano Guimarães, Igor Oliveira, público aqui presente, queria, em primeiro lugar, saudá-los, né? Eu acredito que essa casa, ela tem esse princípio de estar discutindo com as pessoas, e esse relacionamento tem que ser um relacionamento extremamente aberto e transparente. A Gláucia, inclusive, trouxe aqui os órgãos de imprensa nos quais essa audiência foi divulgada, né? Mas, mesmo assim, a gente ainda tem uma participação muito aquém do que nós gostaríamos e do que nós queríamos. Mas é importante dizer também que eu sou um pouco cético, né, quanto às questões orçamentárias, porque essa casa, as comissões acabam discutindo sempre, querendo trazer à tona, e aí o executivo, e eu não estou falando desse executivo, isso sempre aconteceu, o executivo dificilmente discute emendas apresentadas, dificilmente ele discute as reais necessidades, e nós estamos aqui, perto da população, que hoje está aqui participando, e das pessoas que nos procuram no dia a dia, e sabemos realmente onde nós precisamos de investimentos, o que nós precisamos fazer. Mas é muito importante, né, porque vai ser o primeiro orçamento elaborado por esse governo para esse governo cumprir. Esse ano nós tivemos muitos problemas com leis que chegaram em cima da hora, problemas com leis autorizativas para transferir o orçamento dentro da peça orçamentária existente. Espero que agora, sendo um orçamento que é apresentado pelo próprio governo, o ano que vem nós possamos trabalhar dentro dessas metas, dentro do que for planejado, para que a prefeitura possa, no final do ano, ter as benesses da economicidade, né, e dos benefícios de um planejamento bem executado. Então, é isso que a gente espera. Essa minha fala pode parecer um pouco cética, presidente Gláucia, mas não é porque, infelizmente, e mais uma vez lembrando, eu não estou dizendo que isso é um problema desse governo, é um problema cultural de todos os governos que se apresentam. O legislativo, ele tem sido muito pouco ouvido nessas horas, mas depois o governo precisa de socorrer a essa casa para algumas questões, como transferência orçamentária dentro do orçamento. Vale dizer também que o orçamento para o próximo ano é um orçamento que chega perto de 3 bilhões, né? Existe uma expectativa de aumento de arrecadação. Nós temos para o ano que vem algumas novidades, como o recolhimento do imposto do cartão de crédito, que passa
a acontecer na cidade, onde as pessoas gastam, e nós sabemos que Ribeirão Preto é um polo comercial muito forte, né? A CI está aqui, sabe disso, e então nós esperamos que esse aumento na arrecadação seja também um aumento salutar, que não imponha ao munícipe também um grande desafio de continuar pagando impostos e vendo pouco seu dinheiro de volta. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. De fato, esse é o retrato do descrédito da população com relação à classe política, né? Nós só temos que lamentar que a participação é muito aquém, né, do que a gente gostaria, o horário que a gente tem providenciado, como era no passado, no período da manhã, no período da tarde, mas um horário um pouco mais flexível, mas ainda falta essa credibilidade de que a população vai ser ouvida, de que os anseios da população serão acolhidos aqui nesta casa. Nós tivemos 434 emendas de vereadores. Eu estava tentando fazer uma conta aqui, mas não deu tempo para ver a média, né, de quantas emendas cada vereador apresentou. Isso significa que o projeto que veio para casa, de fato, está deixando a desejar, né? Se os vereadores eles precisaram de apresentar 434 emendas, é porque, de fato, ainda não é um olhar do Executivo com relação a todas as demandas da cidade. E essa é a hora que o vereador tem para aprimorar o projeto de lei original que veio da Câmara, que foi até o dia 6 de novembro, mas esse momento da audiência pública é onde a população tem, né, o direito de apresentar a sua sugestão e ser incorporada ao texto original pela Comissão de Finanças. Então, cada um de vocês recebeu, quando deu entrada aqui ao plenário, um formulário. Se vocês não tiveram acesso ao formulário, eu vou pedir para que seja entregue para cada um de vocês, para que vocês possam registrar, né, o seu pedido, a sua sugestão. E toda essa audiência está sendo gravada, transmitida ao vivo pela TV Câmara, e os vídeos, os áudios e os vídeos, eles farão parte de todo o projeto de lei. Então, com certeza, tudo aquilo que for documentado, produzido aqui, fará parte do nosso projeto de lei. Eu gostaria de já abrir, né, a palavra para quem quiser fazer o uso da palavra por 5 minutos, para que possa se inscrever ali com o doutor Fernando, para que possa fazer o uso da palavra. Ninguém, nenhum representante. Molina é o primeiro inscrito. Obrigado. Primeiro, fazer uma manifestação da turma da terceira idade aqui no Cominclu. As letrinhas estão muito pequenas, se der para aumentar, era bom. A turminha aqui não enxerga as letras. O Eduardo Molina, Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. A gente não é um documento fácil, simples, né, longo. Para nós, inclusive, está sendo uma experiência nova. A gente já lida com vários aspectos da administração pública, mas mesmo a CI não tem uma tradição de se debruçar sobre as leis de orçamento e tentar encontrar aspectos que mereceriam ser contemplados. Tem N questões que a gente acha que talvez pudesse ser diferente, mas a gente sabe que o cobertor é curto, mesmo tem toda uma disputa pelos recursos, uma carência enorme na cidade, e por isso a gente veio trazer 2 questões só que a gente acha que são importantes e que tem mais a ver com alguns aspectos que a associação está bastante envolvida. Inclusive, a gente trouxe por escrito, a ideia nossa é que a presidente protocole, não sei se é presidente ou o Fernando protocole esse pedido, são sugestões de emendas. A primeira emenda que a gente sugere é a criação de uma rubrica para o olho de águia. O orçamento deste ano não prevê nenhum recurso para ele. A gente acha importante que essa rubrica exista
no sentido de garantir a manutenção do sistema atual e sua ampliação. Então, a gente está com um texto justificando isso. O projeto é amplamente conhecido da cidade, a gente acha que merece ter uma previsão orçamentária para a sua manutenção. E o segundo item é que a gente identificou a inexistência de recursos, pelo menos para esse ano, para a finalização das obras do calçadão. Existe uma série de controvérsias com relação ao calçadão, né? Se o contrato foi encerrado ou não, se foi totalmente pago ou não, se foi feito um acordo sobre teria sido retirada a última etapa, que era a limpeza e impermeabilização do piso do contrato. Isso não está muito claro. Então, em função disso, a gente está apresentando uma emenda que prevê algum recurso para que as obras do calçadão sejam finalizadas e finalmente entregues para a população de Ribeirão Preto. São essas duas emendas que a gente está trazendo aqui hoje. Obrigada. Eu só gostaria de fazer uma correção. Eu acredito que, apesar de nós termos uma baixa participação, mas pelas pessoas que eu vejo na plateia, eu vejo que vai ser uma participação muito qualificada. Próximo inscrito. Meu nome é Ana Paula, eu sou docente da USP em Ribeirão Preto, coordeno um laboratório de Psicologia Socioambiental e Práticas Educativas e também estou presente representando o movimento Ciranda em defesa da educação infantil pública gratuita e de qualidade. E aí eu falo em nome de uma pauta, que é uma pauta que uma demanda da sociedade brasileira. Ela não é, infelizmente, uma pauta apenas da sociedade ribeirão-pretana, em virtude de uma série de um processo histórico, de políticas que não priorizaram a educação infantil e não priorizaram o atendimento em instituições educacionais das crianças de 0 a 6 anos nesse país. Ribeirão Preto, assim como várias outras cidades, sofre pela falta de vaga, principalmente em creche, no atendimento de 0 a 3 anos. E aí a reivindicação é que a Câmara possa corrigir, inclusive, alguns erros, algumas lacunas e, principalmente, o silenciamento do projeto que foi encaminhado, uma vez que, inclusive, havia, da própria Secretaria de Educação, uma sinalização para ampliação do atendimento de creche e pré-escola no município de Ribeirão Preto. Esse é um momento fundamental. Nós sabemos que, como já foi dito antes, o orçamento ele é uma disputa. Agora, o município precisa escolher que prioridade que ele quer. E, como alguém que milita na infância, que milita no desenvolvimento, para a promoção do desenvolvimento da criança, é inegável que as instituições de educação infantil cumprem várias funções na nossa sociedade. Elas cumprem a função de socialização das crianças, numa era em que essas crianças, inclusive, estão vivendo um processo de enxugamento aí das famílias. Ela cumpre uma função de socialização das crianças quando a rua e a casa deixa de ser, muitas vezes, o espaço de proteção. Elas cumprem a socialização da criança, uma vez que a educação já construiu uma série de repertórios no sentido de fornecer elementos para o desenvolvimento dessas crianças e para que elas acessem o que a humanidade vem construindo. Elas cumprem uma função que é uma função, aí principalmente que está posta, não só na Constituição Federal no que se refere ao direito à educação das crianças, mas ao direito
da educação infantil aos filhos e filhas dos trabalhadores rurais e urbanos nesse país. A educação infantil representa um equipamento público de compartilhamento da educação da família, extremamente importante, inclusive para a promoção de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Então, é nesse sentido que eu venho aqui fazer um apelo para que emendas, que são as emendas, né, sobre ampliação de creche para a escola, sejam prioridade no orçamento desse município. Se a gente não assumir as crianças pequenas como prioridade, né, nesse município, com certeza nós vamos ter que adotar outras políticas, né, para a juventude, né. Então, o que eu venho aqui é isso, é fazer esse apelo para que essas emendas sejam aprovadas. Elas são extremamente necessárias, né. As crianças, as mulheres, principalmente, sofrem muito, né, por não ter esse atendimento a essa partilha. Então, é isso que eu apresento, que eu coloco, e que peço apelo aos vereadores, né, que possam ser sensíveis a essa luta, que é uma luta, né, para as crianças, que é uma luta para as famílias, que é uma luta para as mulheres de Ribeirão Preto, para que a gente possa sair de um déficit de 4.000 vagas hoje, de crianças de 0 a 3 anos, fora das instituições e que demandam essas instituições. Nós não estamos nem falando, né, de um déficit, né, muitas vezes, da demanda, que essa demanda não manifesta. Para que a gente atenda o plano, né, o Plano Nacional de Educação, as metas do Plano Nacional de Educação, o município tem que colocar isso como prioridade. Então, é isso que eu apresento. A gente está à disposição, né, o nosso laboratório, para diálogo, para conversa, né, para colaborar no que for sentido nessa direção. E aí eu aproveitaria também para trazer, né, no sábado, houve o lançamento do pneu fundamental como um desejo de construção de creche e pré-escola nos assentamentos que tem aqui em Ribeirão Preto, né, na Fazenda da Barra. E a gente gostaria também que essa escola fosse encampada pelo projeto, né, pelo município, que tivesse presente recurso e orçamento para manutenção, inclusive, dessa escola, inclusive para a construção também. Eu acho que é fundamental que a gente pense, né, as condições que crianças, também dos territórios rurais, elas passam para ter o seu direito à educação infantil, e a educação infantil próxima à sua moradia atendida. Então, é essa reivindicação, e a gente espera aí que os vereadores, né, como representantes, né, da população, possam corrigir o que foi feito, né, e junto, né, com o movimento de luta por creche, junto com a Ciranda, engrossar essa demanda e priorizar as emendas, que são as emendas da educação infantil. Obrigada, Ana Paula. Só para reforçar, nós gostaríamos muito que, se você pudesse formalizar no documento próprio, referendando o plano de expansão da educação infantil. A Comissão de Educação, a Comissão da Educação, nessas 434 emendas, já colocou tanto a criação das creches e pré-escolas para esse ano, como também a ampliação das 30 salas e o plano de gestão de RH, né, pela Comissão de Educação. Mas seria muito importante se você também pudesse formalizar, né, como algo vindo da audiência pública. Tá? Muito obrigada. Próximo inscrito, França. Boa noite à mesa, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Luiz Antônio França, eu estou presidente da Associação de Moradores do Complexo Ribeirão Verde e também, como a Ana Paula colocou aqui, nós integramos a Ciranda pela educação infantil, em defesa da educação infantil. Eu queria abrir um parênteses na minha reivindicação, na minha colocação, só colocar na questão, Gláucia, na questão da convocação, que os vereadores aqui já colocaram, que eu acho o seguinte, da forma que foi colocada,
a forma convocada, né, a forma tradicional. Isso vem provando que não dá certo, né? Realmente tem que ser feita, mas eu acredito que dentro do nosso desejo de ampliar a participação popular dentro da casa e a participação popular na política e nos interesses da comunidade, eu sugiro que os vereadores, inclusive nós temos muitos vereadores novos, e os antigos são de qualidade, os novos também que chegaram, a gente tem percebido isso, o interesse de todos, que sente conosco dos movimentos, para a gente pensar uma forma de começar a encher essa casa, né, junto com os vereadores, junto com a população, para a gente pensar uma forma e sair do lado tradicional aí, de diário oficial, da imprensa oficial, que o povo não vê isso, né? Até quem vê, tem uma parcela que vê, mas ela não está inserida nesse desejo de participação popular. E quem está não tem conhecimento dessa convocação, da forma dessa convocação. Então, os movimentos populares, apesar, né, dos pesares da situação que o país está passando, do descrédito, mas eu acho que tem aí algo ainda movimentando. A Ana Paula ainda citou aqui agora há pouco, nós estivemos na Fazenda Barra, a Glaucia esteve lá conosco, e a participação, né, demonstra que as organizações da sociedade civil está organizada, e a gente precisa fazer um meio de campo aí. É aquele velho ditado que nossos avós já diziam: se a montanha se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, né? Precisamos pensar uma forma aí, e os movimentos estão dispostos a discutir isso com os vereadores. Em relação ao orçamento, eu quero aqui referendar a fala da Ana Paula em relação à educação infantil, e com adendo aí ao Complexo Ribeirão Verde, né? Tudo que a Ana Paula já colocou é importante. Acho que é interessante, se nós queremos a participação popular, se nós queremos mudar a cultura, que inclusive o vereador Maraca coloca, e coloca muito bem, se nós queremos mudar a cultura, nós temos que investir na educação. E a educação é a base de tudo, e nós temos que investir justamente na base, que é a educação infantil, né? Onde nasce o interesse da criança, a escola, nasce tudo por ali. Eu acho que tem que ser investido ali. E o resgate, inclusive, da ciranda vem de encontro a isso, para que a gente reforce e busque sanar a falta de vagas na educação infantil, e para que a gente tenha no município uma educação infantil de qualidade. E, infelizmente, não é o que está acontecendo, né? Nós estamos perdendo espaço para a educação, para o ensino fundamental. Exemplo, isso eu estou colocando aqui, do Ribeirão Verde, especificamente. Desculpa. A questão do Ribeirão Verde, especificamente, lá nós estamos fechando salas da educação infantil para poder atender o ensino fundamental. Só esse ano nós estamos perdendo 50 vagas da educação infantil para poder atender o ensino fundamental. Então, acho que é uma discussão que nós temos que fazer clara com a Câmara Municipal. Aí me preocupa, Glaucia, ainda um pouco mais, quando você coloca a situação do governo, né? Que os vereadores estão fazendo aí mais de 400 emendas, significa que o governo não tem o mesmo entendimento da Câmara e o mesmo entendimento da população em geral. Isso nos preocupa um pouco mais ainda do que já estamos, né? Então, acho que precisamos pensar essa realidade aí. E lembrando essa questão da Fazenda da Barra, que acho que é importante a escola mencionada aqui pela Ana Paula, e que você, Glaucio, esteve lá, nós estivemos lá no sábado, no lançamento da Pedra Fundamental. A construção daquela escola vai desafogar um pouquinho aí o ensino infantil lá as vagas, atender um pouco mais as vagas lá no Ribeirão Verde, vai nos ajudar um pouco mais. Mas eu faço aqui a reivindicação que, além da construção, precisamos de ampliação de algumas escolas ali, né, já inclusive colocada pelo município. Quais são elas?
que precisa ser ampliado, que seria ampliado, que poderia nos ajudar um pouco mais a atender as crianças lá do Complexo Ribeirão Verde. E terminando, eu gostaria de colocar a questão da saúde também, que nós fizemos uma reunião esses dias no posto de saúde, fizemos uma pauta de reivindicação, as entidades do Complexo Ribeirão Verde estão se reunindo e fizemos uma pauta que seria a construção de mais uma unidade ali no Jardim Antônio Palocci, inclusive Glaucio, Igor e Fabiano. Essa pauta ela entra todo ano em discussão de construção de uma unidade de saúde lá no Jardim Antônio Palocci, desde que foi fundado ali o Jardim Antônio Palocci, desde 2005. Então, vocês imaginam, todo ano ela entra a discussão, mas a construção, de fato, ela nunca é concluída. Então, nós queremos aí fazer essa reivindicação também, além da educação infantil ou educação como um todo, a discussão da saúde e a construção de uma unidade básica de saúde lá no Complexo Ribeirão Verde, propriamente no Jardim Antônio Palocci. Obrigado a todos, parabéns a vocês por estarem aqui. Acho que todos os vereadores deveriam estar conosco aqui, apesar que na audiência passada o Papa já disse que eles acompanham pela TV Câmara, mas seria interessante ele estar conosco aqui e pensarmos juntos, né, como nós vamos chamar essa população de 700 mil pessoas, ou uma grande parcela dela, para que ela venha discutir conosco os interesses dela e de todos nós. Muito obrigado. Obrigada, França. Próximo inscrito. Boa noite a todos. O meu nome é Fabiana Bruno do Nascimento Calura. Eu sou professora da Rede Municipal de Ensino, eu trabalho com a educação infantil e também faço parte da diretoria da Associação de Bairros do Complexo Ribeirão Verde. Diante de tudo que foi falado aqui pelos dois colegas que já falaram antes, eu gostaria de fazer uma reivindicação e um pedido, que existe um projeto também sobre a educação. O projeto já está pronto. Em uma reunião com a secretária municipal da educação, ela nos alegou que não tem verba para fazer a construção. É sobre a escola Domingos Angerami, que há muitos anos já vem sendo colocada como não adequada para atendimento dos alunos, e ela só está em funcionamento ainda hoje por conta de, se fechar essa escola, o que já é crítico naquela região vai ficar um pouco pior. Né, que os vereadores aí pudessem dar uma atenção especial em relação à questão, para que o prefeito tenha condições de dar carta branca para que a secretária possa executar o projeto que já está pronto. Lembrando que o nosso complexo hoje conta com muitos empreendimentos, inclusive na própria avenida que tem a escola, o que coloca ainda mais em risco as crianças e os adolescentes que frequentam aquela escola, né? Diante da necessidade urgente da duplicação da estrada Antônio Mugnato Marinsec, que, infelizmente, a cada ano que passa, ela é só empurrada com a barriga. Esperamos, com muita ansiedade, toda a população daquele lugar, que essa obra possa ser executada de forma que atenda os anseios daquela comunidade, porque ninguém merece pegar aquela estrada às 7 da manhã ou então no retorno para casa às 18 horas. Eu gostaria muito, mas muito, de fazer um convite aos vereadores, a todas as pessoas que fazem parte dessa casa, que tentasse pegar o trânsito daquela estrada nesses dois horários, pelo menos uma vez na semana, para vocês sentirem na pele o que a população daquele lugar sente. Porque passa na televisão, não é a mesma coisa você levar 40 minutos para poder andar um pedacinho de estrada, né? Mas a questão fundamental hoje, e a preocupação, é com a Escola Domingos Angerami,
que está há muitos e muitos anos, volto a repetir, numa situação inadequada para o atendimento. Mas, infelizmente, é o que temos e a gente ainda precisa daquela situação inadequada para o atendimento daquelas crianças. Tá? Boa noite a todos, muito obrigada. Obrigada pela contribuição. Glaucia, só agradecer a assessoria do vereador Nelson das Placas, agradecer também a presença do Rogério Cardes e do Luiz Fernando Luff, da TV Clube, e a participação da Fabiana, do França, e também da Ana Paula, que são do Complexo Ribeirão Verde. Tem um outro grande problema lá, França, e todos vocês que convivem lá no Complexo Ribeirão Verde, da questão do posto de saúde não funcionar 24 horas também, né? Que depois de um certo horário precisa se dirigir, sair do bairro, atravessar a rodovia Anhanguera e ir até o Quintino 2, não é isso? É um outro grande problema que enfrenta todo esse complexo do Ribeirão Verde, que temos que discutir essa questão também. Mais algum inscrito que gostaria de fazer uso da palavra? Só gostaria de lembrar aos presentes que o orçamento do próximo ano está previsto em 2.939.418 reais. Esse é o orçamento previsto para o nosso próximo ano. Sendo que a pauta que a gente tem mais, a pasta, né, que a gente tem mais conversado até o momento, que é a pauta da educação, nós temos um total de recursos próprios 276 milhões, recursos vinculados 238 e 510 ao total os recursos da pasta da educação. A infraestrutura, recursos próprios 32 milhões, recursos vinculados 34 milhões. No total, nós teremos 66 milhões aí para a pasta da infraestrutura. Agora já melhorou um pouquinho a questão das obras. Nós vamos ter de recursos próprios 12 milhões somente, mais recursos vinculados aí das obras, principalmente do PAC e Desenvolve São Paulo. Nós vamos ter mais 97 milhões, somando 109 milhões para obras. Então, a cidade de Ribeirão Preto vislumbra aí algumas construções, algumas obras, até do que a Ana Paula, que é do Ribeirão Verde, que falou, não? Ana Paula, né? Até dentro daquilo que foi começado, mas não foi concluído aí na questão lá do Fabiana, do Ribeirão Verde. Nós gostaríamos de poder acolher as demandas de vocês, sabendo que tudo aquilo que for colocado aqui, registrado, as sugestões em material próprio ou mesmo na colocação, depois a comissão tem o trabalho de transformar nas emendas que serão votadas até o final desse mandato, na verdade, dessa sessão legislativa de 2017. Pois não, França? Pedir para o Fernando levar o microfone até você. Se você puder descer um pouquinho. Legal, obrigado. Oi, obrigado aí pela lembrança, mas é que tanto problema que tem no Complexo Ribeirão Verde, se a gente conseguisse construir pelo menos uma outra unidade básica, desafoga a atual lá, e aí podemos começar a discutir, de fato, o pronto atendimento 24 horas. Eu fiz a minha inscrição para te fazer uma pergunta, Glaucia. Você colocou 12 milhões do município, né,
e mais 92 milhões, é isso? Vinculados. Isso. Vinculados, né? Esse vinculado, ele já é carimbado ou ele vem para o município para investimentos sem projetos? Se for, pelo que eu entendi que você colocou, é governo estadual, governo federal, que é o PAC, mas esses aí seria já carimbado, né? Já definido projetos para eles. Seria isso? Essa é a minha pergunta. O termo vinculado já diz tudo, né? Esse recurso ele já vem próprio, já foi apresentado um projeto ao governo estadual ou ao governo federal, então esse recurso já vem vinculado para a execução de determinada obra. Né? Então, de fato, nós temos 12 milhões. 12 milhões, esse recurso próprio De só fato, 12 milhões. Só os 12, investimento de fato é 12 milhões. 12 milhões. Então tá, obrigado. Bom, senhores, se não há mais nenhuma contribuição a ser feita, alguma sugestão a ser feita, eu gostaria que quem fez por escrito pudesse fazer a entrega para o doutor Fernando ou para o Renato, né? Para que nós, agora, passando para as considerações finais, passar a palavra para os vereadores para nós encerrarmos essa audiência. Vereador Fabiano? Vereador Igor. Obrigado, vereadora Gláucia. Agradecer ao Fabiano, Maraca, que esteve aqui. Mais uma vez, o público presente. Dizer que estamos trabalhando muito nesta Casa de Leis. Apresentamos das 434 emendas, meu querido França, indicamos 51, este vereador no total, para o Executivo. Sinto falta também da participação de alguém do Executivo aqui hoje, que é o grande responsável, o autor desse projeto, e também dizer ao representante da CI, o Molina, que essa questão do Olhos de Águia é uma questão extremamente importante. Nós que acompanhamos diariamente a questão da violência na nossa cidade, sabemos a importância que é esse projeto, né, para Ribeirão Preto. Inclusive, apresentamos na semana passada e foi aprovado aqui na Câmara Municipal a instalação e monitoramento em creches, postos de saúde aqui de Ribeirão Preto. A gente espera, através de participação da iniciativa privada, para que possam fazer investimentos para combater a violência aqui em Ribeirão Preto. Sabemos que o grande problema que temos na cidade, já enfrentamos aqui diversas vezes, furtos em postos do DAERP, que já causaram um prejuízo de quase 5 milhões de reais o ano passado aqui em Ribeirão Preto, e este ano chega na casa de 1 milhão. Crianças que já ficaram sem aula, no Valentina Figueiredo, 400 crianças devido a um furto que aconteceu lá. Então, tudo isso nós estamos trabalhando e lutando para que a gente possa diminuir esta onda de violência terrível na nossa cidade. Outra questão levantada, a questão das creches, né? Nós sabemos a importância que é, por isso apresentamos várias emendas para a construção de creches aqui em Ribeirão Preto, e a questão da Antônio Ignato Marinsec, que essa novela precisa ter um fim. Você disse, Fabiana, da questão, eu não passo lá diariamente, mas frequentemente estou lá no Ribeirão Verde, converso com pessoas daquela região e sei o sofrimento que é esses dois horários, né, no início da manhã, às 7 horas, e quando as pessoas estão voltando para sua casa. E agora a gente espera que realmente seja duplicado e que esse problema terrível seja solucionado no bairro Ribeirão Verde. Enfim, eu quero agradecer ao restante público que esteve aqui presente conosco nesta noite de segunda-feira, e agradecer também o pessoal que nos assiste através da TV Câmara, e desejar uma ótima noite a todos e que Deus possa abençoar todos na volta aos seus lares. Obrigado. Quero agradecê-los, agradecer ao presidente em exercício, Cláudia Berenice, da Comissão de Finanças, Igor, também membro da comissão, todos os presentes, sociedade civil aqui representada, também Observatório Social, Associação Comercial. Enfim, para que serve um instrumento de planejamento se a gente
não faz o mais importante, que é acompanhar a execução, para ver se ele não fica só uma peça de decoração, né, engavetado. Então, a missão mais importante dessa casa é analisar essa peça de planejamento, mas também a sua execução. Então, a gente tem defendido aqui uma preocupação constante dessa casa, e isso tem gerado um debate interno da capacidade nossa de acompanhar a execução de uma forma mais rápida, mais simples, mais didática, porque aqui tem diversas comissões permanentes funcionando nessa casa. E a gente discute muito conteúdo. As comissões, como é natural da Casa de Leis, são muito suscetíveis à sensibilidade, às demandas sociais, mas será que estamos preparados para acompanhar a execução mensalmente, acompanhado bimestralmente, trimestralmente, quadrimestralmente, semestralmente, para que a gente não espere só chegar ao final do ano para ver que o governo não está conseguindo colocar aquela meta em prática, porque a gente vai descobrir de repente que ele não está executando o orçamento. As comissões aqui são diversos temas, diversos assuntos, é muito pesada a carga em cima do vereador, da quantidade, do volume e da diversidade de matérias que tem que ser analisadas. Então, para que cada comissão permanente, a de meio ambiente, a de desenvolvimento econômico, que vão ser criadas, inclusive, a de educação, a de saúde, enfim, para que essas comissões possam aumentar sua capacidade de atuação, é preciso que haja um aperfeiçoamento da capacidade da casa de acompanhar a execução orçamentária. E, como eu disse no início da minha fala, existe uma peça maior, que é o plano plurianual. Esse plano plurianual, hoje, existem inconsistências ainda em relação à lei do orçamento anual. Olha o tamanho desse livro aqui. É impossível a gente conseguir fazer um processo tão bem alinhado se a gente não estiver preparado para isso. E essa casa faz o melhor possível. Mas eu tenho reservado um bom tempo para discutir a capacidade da casa de fazer com que essa peça esteja conversando com a peça que planeja os próximos 4 anos. E isso é um grande desafio. E para finalizar, as duas peças, o plano plurianual e a LOA, o orçamento, que é isso aqui que a gente está vendo, esse tijolo, esse tamanho de documento, isso aqui é como transformar em realidade o que o governo prometeu na campanha, que é o programa de metas do governo, que está no site da prefeitura disponível. Então, todos esses instrumentos têm que conversar, senão eles se tornam peças quase que decorativas. É muito difícil acompanhar isso tudo. Por isso, é importante que a sociedade que está nos vendo saiba que essa casa está preocupada, a Comissão de Finanças está preocupada sempre em aperfeiçoar esse processo de acompanhamento da execução. E se a gente percebe, se a gente conseguir aperfeiçoar esse processo, cada comissão permanente vai poder acender uma luz amarela e chamar o governo para conversar. Olha, não está executando o orçamento adequadamente, então o senhor não vai conseguir cumprir a promessa de tantas vagas novas disponíveis para a creche, para o ensino fundamental, que tem no programa de metas. Ou seja, aperfeiçoar a capacidade da casa de fiscalizar a execução do que está planejado. Bom, é isso. Eu agradeço a todos pela presença e muito obrigado. Obrigada, vereador Fabiano. Nós temos um pensamento muito comum, eu e o vereador Fabiano, que diz respeito à execução orçamentária. Infelizmente, a lei orçamentária, o PPA, a LDO, muitas vezes é vista como o gestor como uma peça fictícia. O negócio é fechar, receita e despesa, tem que ficar 0 a 0, né? 0 a 0, fica tudo certo. Aí, durante a execução, durante o ano, as alterações vão acontecendo. Os anos anteriores, havia uma autorização legislativa de poder alterar em até 20% a lei orçamentária.
Você imagina que um técnico se debruça sobre um planejamento de uma pasta da educação, da saúde, da obra, vê os gastos de custeio, de investimento, de manutenção, de recursos que sempre são muito limitados. Mas, depois de pensar, de planejar, ele ainda tem uma autorização de mexer e remanejar ainda 20%. É difícil acreditar que, de fato, essa peça é uma peça séria, que, de fato, o Executivo quer cumprir aquilo que ele colocou naquele calhamaço de lei. Então, é importante, agora nós conseguimos só 10%, então o Executivo só pode manejar 10%, é um tanto razoável para que você, dentro das eventualidades, dentro de tudo que pode acontecer, né, durante um ano, você tem uma margem de manobra suficiente para fazer o remanejamento de recursos. É o suficiente 10%. Mas a execução orçamentária, ela deve ser feita de forma sistemática, deve ter feito um acompanhamento, não só pela população, aliás, pelo legislativo, mas também pela própria comunidade que recebe o serviço, pelos profissionais que estão nas pastas, que estão lá na Secretaria da Educação, que tem uma previsão de um gasto, de um investimento, será que está acontecendo de fato? Às vezes, pelo diário oficial, a gente percebe algumas coisas que estão destoando, né? E a partir dessas coisas que estão fugindo, às vezes, né, estão gritando, né, saltam aos olhos algumas informações, a gente consegue descobrir algumas coisas, algum desvio, alguma de finalidade, algum superfaturamento. Mas é importante, né? É um primeiro passo e vocês estão de parabéns de estar aqui hoje, acompanhando, dando as suas sugestões, fazendo as suas propostas, mas também nós temos, como bem disse o Fabiano e o vereador Igor, nós também temos as audiências quadrimestrais, que aí são as audiências da Fazenda, onde vai se prestar conta do que foi previsto, foi autorizado para gastar, foi estimado em termos de despesa, se está gastando e de que forma está gastando. A saúde também, que é uma pasta, uma das mais complicadas, também tem uma audiência específica para discutir isso. É importante que vocês deem continuidade nesse exercício de participação, de cidadania, acompanhando também as reuniões quadrimestrais que acontecem aqui na Câmara. Então, eu gostaria de agradecer a participação, a contribuição de todos vocês e declaro encerrada a sessão, essa audiência pública, convidando a todos que puderem de estar presente amanhã às 17 horas, dia 28 de dezembro, nós vamos estar aprovando o plano plurianual, todo o planejamento estratégico para os próximos 4 anos. Muito obrigado. Com a bênção de Deus, eu declaro encerrada essa presente sessão.